Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, Rodolfo, e aí, pessoal? Tudo bem, né? A gente gravando mais tarde hoje. Achei que a gente nem ia gravar, mas tem que rolar, né? O episódio que o Brasil aí goleou aí nas oitavas. E vamos falar desse dia de trade aí, que acho que foi um dia meio complicado aí pra todo mundo. E é isso. Amanhã vai ser as últimas oitavas de final. Já. Esse aí, hoje, sinceramente, o Diário da Copa está consumindo as minhas energias. Hoje a gente está gravando, já é mais de meia-noite, mas é bom que o jogo é meio-dia amanhã, então dá para escutar. Não é igual antes de começar às 7 horas. Então tá tranquilo. Hoje meus lucros acabou sendo maior fora da Copa que na Copa, né? Eu peguei um back Steaua Bucareste, peguei um gol no moeda cheia mais alta no... Chama o time lá, Cabal? Ferradina e Burgos. Isso. Eu fiz isso. Isso, peguei o gol lá, tava a odd muito alta, entre a 5.2 no 2,5 saiu o gol, no HT ainda. Então, esses dois jogos alavancaram o meu dia. Na Copa foi green também, mas foi uma entrada só que deu green, né? Bem, vamos, antes de a gente iniciar, falar das redes sociais aqui. Lá tem o e-mail, o YouTube e o Instagram lá do B do Trade Esportivo, tem também o Twitter lá do B do Trade, tem o e-mail lá do B do Trade, @outlook.com. Lembrando que a gente está gravando o Diário da Copa, a gente está tentando gravar todo dia, né? Por enquanto a gente não falhou. Hoje foi o dia que passou mais perto de falhar, mas não falhou. Então a gente fala dos jogos que a gente fez, planeja os jogos no dia seguinte, falando da perspectiva mais do trade esportivo. Claro que não tem como falar de trade esportivo sem falar do esporte que a gente fez, né, que é o futebol. Então acaba que a gente fala um pouco de como foi o jogo, padrões, e também um pouco do futebolês, né, o que a gente achou do jogo, como é que vai ser daqui para frente, na nossa opinião. Então é um pouco de tudo. É uma mistura de programa esportivo, Theo Borges e Full Trader. Nem tanto. Beleza, vamos pro primeiro jogo aí, que foi Japão e Croácia, ficou 1-1. Esse jogo eu tava trabalhando no meu serviço padrão e não consegui ficar full focado. Achei as odds muito altas de over, muito alta. É uma coisa que tá tendo nessa Copa, né? O mercado ele vai muito pré. Então, por exemplo, é a Argentina que tá jogando, aí a odd da Argentina é muito baixa, o over é muito baixo. A Alemanha, a França. Agora, quando é seleções um pouco menores, o mercado já põe odds muito altas e ela não corrige durante o jogo, né? Somente de over. Então, essa parte eu tô gostando. Teve vários jogos que eu achei over, realmente foi. E o mercado com odds de over muito alta. Então, eu entrei nesse 2,5 a 3.1. Não, a 4.2 eu acho, 4.2, e consegui pegar os dois gols aí do jogo, 1-0 do Japão aos 43, então já deu uma correção boa ali, não foi nem BT, achei que pela necessidade a Croácia ia vir pra cima e ficar um jogo bom no início do segundo tempo, foi o que aconteceu. A Croácia empatou com o Perisic ali aos 55, e aí eu fechei a 1,32 eu acho. Deu uma correção muito boa, comecei o dia bom, entrei mais pesado que o normal, não com moeda de match odds, mas uns 10% a mais aí do meu stake normal, então começou bem. Depois coloquei uma moedinha para cada lado lá no final, mas bem pequena. Tem hora que eu tenho que controlar essa moeda do final, apesar dela sempre ser de alavancagem, tem hora que eu tenho que calcular melhor essa questão do lucro, né? Beleza, já estou em lucro, qual moeda que eu vou colocar, né? Não fazer essa alavancagem sempre padrão, porque tem hora que você acaba desperdiçando um pouco do lucro ali, porque como é nos últimos minutos, né, é mais provável que não saia, então tem que tomar cuidado com essa moeda de alavancagem. Então entrei, né, com a moeda bem menor, não saiu e depois não fiz prorrogação, nem assisti e também não trabalho pênalti, nada disso, e a Croácia passou, né? O Japão errou 4 cobranças, ele errou 3.
fez uma bela campanha, na minha opinião, muito acima do que a gente esperava. Talvez pré-Copa eu esperava um pouco até mais da Coreia, porque o som e tal, mas é um time que mostrou dentro do seu estilo, né? Jogou muito bem. Talvez até fez um jogo bom, né? Contra a Croácia. Acho que talvez se falasse que o Japão passaria, não seria de total injustiça. Questão das estatísticas antes de passar para o Cabal: 58% para a Croácia de posse de bola, 42% para o Japão, 17 finalizações da Croácia, 4 gols, 13 do Japão, 4 gols. Expectativa de gols aqui, né? O famoso XG: 1,45 para a Croácia, 1,21 para o Japão. Então mostra um jogo equilibrado, né, Cabal? Talvez até acima do que a gente esperava em questão de posse de bola, pelo estilo do Japão. Em questão de posse de bola, sim, mas equilibrado, eu já imaginava. Eu até vi mais assim, bem difícil de imaginar para aquilo lá ia tomar pré-live, mas eu fico mais de trabalhar até Lei Croácia para acreditar nesse equilíbrio. Só que o jogo mostrou muito difícil e com uma característica, as defesas errando muito, e eu encontrei um certo espaço ali, né? Mesmo que o Japão errava muito ali no começo, na conclusão, você vê que se caprichasse um pouquinho, poderia levar perigo, e a defesa do Japão fez uma atuação ruim, achei, assim. Até o Tomiyasu mesmo foi mal nos lances. As duas defesas errando me deixou já com o pé atrás de entrar no match odds. Foi aí que eu vi essa odd de over alta, né? Entrei ali com mais de 3,25, era, sei lá, 10 minutos de jogo. E, o jogo já tinha tido erros defensivos, chegadas. Não achei odd alta igual outro jogo aí que a gente fez também. E o jogo foi indo, alternando, o Japão mais reativo, sim. E teve um momento que a Croácia dominou ali. Foi o único momento que eu entrei cheio. Foi nesse Lei Japão, a 4 e pouco, porque ali o Japão não estava contra-atacando mais e a Croácia levava perigo mesmo. Só que o atacantão que criou hoje é muito fraco, é Petkovic, não, né? Tem nada a ver com o Pet do Flamengo, não. Cara, é muito ruim. Mas você vê que a Croácia deu um domínio assim, mas não durou muito. E foi aí que o Japão dominou no final da HTA, e acho que foi meu erro, porque não ter ido nesse invertido por Lei Croácia. Só fechei o Lei Japão ali com quase na mesma odd. E eu vi o Japão melhorando, dominando, encontrando espaço, mas como eu já estava no over, nem pensei em entrar mais no match odds, e saiu esse gol do Japão. E no segundo tempo, a Croácia, desse jeito meio lento dela, foi indo para cima, jogou com o Perisic, que jogou bem hoje. E depois o jogo ficou mais naquele, quando é jogo de mata-mata, da prorrogação, geralmente acontece isso, está empatado ali no segundo tempo. Foi o primeiro jogo que ficou empatado no segundo tempo. Tem essa tendência de ir para empate mesmo, né? Aí talvez dá para ter explorado uma coisa ali, só antes Lei Japão, que acho que no segundo tempo a Croácia dominou mesmo. Mas assim, como já estava no over, fribetado, nem quis mexer mais. E na prorrogação que eu fiz uma entrada, acho de mais valor, que foi no Lei Croácia, por algum motivo começou 13 e pouco a odd da Croácia na prorrogação. E logo o Japão foi dominando ali, a Croácia recuada, cansada, e corrigiu rapidinho essa odd da Croácia lá para 6, assim. Achei que até que dava para ter mantido mais, assim, mas depois o Japão já recuou de novo e tomou um gol de prorrogação igual no segundo tempo, né? Ainda quase era full head ali.
É lógico que foi com uma stake mais controlada, mas deu para pegar essa correção da Croácia aí, que no finalzinho até joguei no último lance no back Croácia, tava quase 30. Foi isso. Jogo bem complexo para trade. É um. Eu assim, como eu não tava focado pra Meteoro, né? Eu tô migrando pra gols, mas do pouco que eu vi também, achei que talvez daria pra pegar o gol do Japão. E se você quisesse antecipar o mercado, talvez pegar essa correção ali, já entrar no intervalo a favor da Croácia, né? Mas assim, esse pós-resultado é mais fácil, né? Talvez se eu estivesse assistindo focado, não teria feito nenhuma dessas entradas. Na hora ali tem outros fatores, né, que influenciam. Não é como você analisar depois, né? Tem outras coisas. Tá com a cabeça mais não tão tão lógica, né? Porque depois do jogo acaba que você analisa muito logicamente em cima do resultado, né? Então acaba que é um pouco mais fácil. Depois teve o Brasil, né? 4-1 na Coreia do Sul. Um jogo que o Brasil dominou, principalmente no primeiro tempo, com uma certa facilidade. Esse jogo, para mim, eu trabalhei mal. Achei que em alguns momentos daria para mim ter puxado ali uma entrada sem ficar tanto esperando odd, mas essa seleção do Tite eu sempre tenho medo dela. De uma hora para outra ela meio que desiste do jogo, segura o resultado. Então, o Brasil abriu o placar aos 7 minutos com o Vinícius Júnior, assistência do Neymar. Para mim ainda não tinha leitura para esse gol. Foi muito cedo. O Brasil estava com a posse, mas estava ainda muito tímido no ataque, não tinha estava aquela pressão, então passei longe de pegar esse gol. Mas quem pegou, eu não acho errado, assim, porque assim, o Brasil estava com a posse. Então, assim, se você quisesse entrar já por conta que estava com o domínio dessa posse, a Coreia não chegava tanto, eu acho que tinha sim leitura, mas eu gosto de entrar quando o time já está pressionando, tendo chances, ou pelo menos com essas linhas mais baixas da Coreia, né? Ela ainda tá, a Coreia, ela estava com linhas altas e tal, então não estava dentro. Depois o Neymar fez 2-0 aos 13 minutos. Esse para mim já tinha leitura. As odds estavam amassadas, mas eu acho que dava para ter entrado assim, em alguma coisa a partir daí. Um over longa exposição para pegar uma correção. Um over talvez 3 gols ali à frente, seriam 2,5, né? A partir dali, numa odd mais abaixo que eu costumo entrar, um 2 ponto alguma coisa, que já estava. Acho que muitas vezes igual eu falo, a gente tem que ter um método certinho, principalmente no começo, né? Acho que depois que já tem uma experiência, você já analisa bastante questão de valor da odd frente ao jogo, e para mim, nesse momento, a odd tinha valor, né? Então foi acho que faltou, talvez, acaba que você fica torcendo também, né? E faltou análise mais fria. Após esse gol, eu achei que o Brasil teve mais um período de pressão, depois deu uma queda, assim, não de domínio da partida, mas daquela pressão que estava, mas depois voltou perto do gol do Richard, que foi aos 29, e eu também acho que esses gols aí todos eu dava para ter pego, né? Então foi um pouco, eu falei, esperar muito odd, distrair no mercado. Então, a partir do 2-0, eu acho que tinha leitura para os gols. E tentei pegar ainda, quase peguei o quarto, que foi aos 36, e depois ainda entrei no finalzinho. O Brasil perdeu ali uns 3, 4 gols muito claros ali, quase que eu peguei por 5-0, que daria pelo menos um green no jogo, né? Então, assim, fiquei tentando pegar esses gols no HT, não peguei nada. No segundo tempo eu entrei no à frente, deixei correr aí até o final, acabei ficando em red, moeda pequena, né? A Coreia do Sul diminuiu a 76 e depois não saiu mais gol. Então foi isso. Acabei saindo em green no dia por conta do jogo do Japão, o jogo do Japão da Croácia. E um jogo que o Brasil, mais uma vez, demonstrou muita. Apesar que o pessoal fala mais da questão ofensiva, eu achei muita solidez defensiva no primeiro tempo, que é a hora que eu acho que ele jogou pelo menos mais focado ali e tal. Foi 53%, 57% de posse de bola no primeiro tempo, contra 43% da Coreia, 10 chutes contra 4. No jogo inteiro foi 53-47, 18 chutes do Brasil contra 8. A expectativa de gols do Brasil 3,60, então ele produziu mais ou menos o que se esperava.
e da Coreia 0,48. Bem, na minha opinião, o Brasil talvez essa partida, acho que não é nem 8 nem 80. Eu tava vendo as manchetes hoje, pós-jogo, a imprensa internacional falando, o favorito, não sei o que tem, acordou, não sei, é o time a ser batido. Acho que nem 8 nem 80, né? Contra Camarões teve críticas falando que o time perdeu, que foi mal, eram os reservas e que não fazia muito gol, e agora a gente tá falando que é o melhor. Então, assim, acho que o time melhorou. Eu acho que o Richards, provavelmente, ele jogou melhor, ele movimentou mais. O Rafinha nem se fala, para mim ele foi muito bem. Ele tem essa questão de que ele corta para os dois lados, então muitas vezes se pensa que ele vai cortar para o meio, mas por conta da perna para finalizar, para dar um passe, ele foi muito para a linha de fundo hoje, cruzando com a perna contrária. Então é um jogador imprevisível e ele tem que abusar mais desse lance individual, né? E hoje ele conseguiu fazer boas jogadas. Mas o time da Coreia também ele jogou de uma forma, por exemplo, que a Croácia não vai jogar, né? Ele se propôs a jogar com linhas altas, tentando atacar também. Então, no primeiro tempo, o Brasil teve muita liberdade, muito contra-ataque, fez um gol cedo que sempre ajuda, faz o outro time se abrir. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Eu tô feliz que melhorou algumas coisas, que o Neymar voltou. Gostei muito da partida do Casimiro, muito da partida do Paquetá, mas é um time que ele deu também espaço para o Brasil jogar. Então, e é uma qualidade técnica inferior para a minha Croácia e a outros adversários que virão. Então, eu acho que é, é bom porque ganhou bem e dá moral e o time pode evoluir, mas ainda tem que evoluir mais. E aí, Cabal, o que você fez no trading? O que você achou do jogo? Para trade, para mim, o principal ponto de eu ter ficado de fora do back do Brasil foi a odd. Achei ela muito baixa para oitava de final, porque realmente a gente tem visto os favoritos se confirmando e até sobrando, mas não tão fácil assim para 1,26, né? Sei lá, 1,27 que começou. E aí já fiquei meio assim, só entraria, eu entro nessa odd, mas só entro em caso de amasso, né? De Manchester City, né? Acho que é o principal padrão, assim, que a galera lembra. Do Brasil tá jogando só o Brasil, né? Só que começou a Coreia dando essa marcação alta aí, e meio trocação, assim, meio correria. Para mim não tinha nenhuma, e o Brasil não tinha criado nenhuma chance ainda, por isso que eu nem pensei nesse back, mas acho que o mole que eu dei não foi não ter entrado em longa exposição, porque já tinha chegado a abrir o mercado 3,5 ali, que eu já, pela característica da Coreia, já imaginava que poderia ser um jogo assim, a feição para o Brasil quando, logo no começo, mas saiu muito cedo. Foi o primeiro lance de perigo mesmo, foi o gol do Vinícius Júnior. E daí desandou, assim, também continuou dando leitura, mas daí já não quis pegar o 4,5 e foi o que você falou aí, torcendo ainda, né? Eufórico, falando no WhatsApp, não, o Brasil dá um. O Brasil é diferente, né? Quando sai de jogo de Copa do Mundo, assim, quando jogo normal, assim, não ligo muito, não. Aí daí já fez 2-0, já ficou tudo amassado e aí o Brasil passou por cima, foi que, querendo ou não, foi o que mais sobrou, foi 4-0 e poderia ter terminado 6-0 no primeiro tempo. Acho que todo mundo jogou bem, isso foi importante. Desde o Paquetá, que estava meio apagado. Casemiro joga bem sempre. Paquetá, o Rafinha, que eu tinha criticado. O Rafinha, tipo, mesmo eu critico às vezes por. Até hoje mesmo perdeu uns gols, né, na definição, mas ele, mesmo no Barcelona, ele chama muito o jogo, né? Você é um cara que vai para dentro, não é aquele ponta que pega e toca para trás. E o cara é um touro, né? No primeiro gol mesmo, ele ganhou na frente do coreano. O coreano nem viu ele passando, assim. E o Vinícius Júnior, para mim, é o craque da seleção, assim, o nome.
Neymar também, né, pela sua experiência. E o Richarlison, para mim, foi talvez taticamente o melhor ponto assim, de evolução. Aí você viu que o atacante mais móvel, brigando, saindo para tabelar. E assim, essa atuação no Brasil trouxe uma confiança de novo, assim, né? Mas eu acho que a Coreia é muito fraco, principalmente defensivamente. Demonstrou isso na primeira fase, naquele amistoso lá. Falei, vai ser 5-1, e o futebol não mente, não. Aí acabou não sendo, só para não bater lá à frente, mas no caso eu consegui fribetar lá à frente. Foi a minha única entrada já no segundo tempo. E, e a Coreia, acho que ela não. Talvez, principalmente defensivamente, você viu que ofensivamente foi a que mais testou o Alisson, fez até um gol, mas assim, defensivamente não trouxe muita resistência, muita dificuldade que o Brasil pode ter em outras fases, mas é um dos favoritos, com certeza né? Eu acho que igual eu falei, você tem que sempre tentar analisar algumas coisas, por exemplo. Ok, é um time que não é o mais forte, mas muitas vezes você tá vendo seleções que era para ter ganhando muito mais fácil não ganhar. Por exemplo, a Argentina em relação à Austrália. Se o Brasil ganha da Austrália de 2-1, daquela forma Goleiro que salvando no final. ia ter muita crítica, né? Então, assim, essa que é as questões. Não é por causa que a Coreia também, né? Igual eu falei que não pode ser 880, mas também nem um para um lado, pô. É que você tem que, era a Coreia, mas a França passou dificuldade com a. Foi a França que passou dificuldade com a Foi. Polônia? Em alguns momentos, lá do primeiro tempo, principalmente, porque o pessoal olha muito o resultado final, né? Mas Não, teve um momento. pô, quase fez mais de uma vez, hein? Uhum, teve uns lances lá no primeiro tempo, durante uns 10 a 15 minutos, ela passou apuro, né? Tava 0-0. A Argentina, que tava com o jogo controlado no final, quase que empata, né? O goleiro salvou uma defesa muito boa. Quem mais jogou? Deixa eu tentar A, lembrar aqui. a A Inglaterra. Inglaterra, até os 38, não tinha padrão de back Inglaterra. Por exemplo, o O Brasil, por goleiro mais que. salvou uma também, o Pique foi. Isso, fez uma defesa, acho que foi, se não for a mais bonita da Copa, tá entre as três mais bonitas, duas mais bonitas, então tava difícil. O Brasil, a hora que ele fez o gol, ok, foi muito cedo, abre o jogo, outro time tem que se expor, mas ele tava com a bola, né? Ele não deu padrão nenhum para a Coreia até aquele momento. Então, assim, seleções mais favoritas estão sofrendo. Até mesmo a Holanda, que ganhou de 3-1, a hora que ela levou 2-1 ali, ficou perigoso, né? Então o Brasil levou o gol, já tava 4-0, então tava é, Sobrou definido. mais. Então, assim, tem esse lado positivo também. Só tem que tomar cuidado que a imprensa, principalmente internacional, ela vai para cima, favorito, favorito, favorito. Muitas vezes é até para dar aquele salto alto, né? Tem que tomar cuidado. Foi o que você falou, é muito 880 né, seleção brasileira. Ou tá muito ruim, ou é o favoritaço. Mas não é, muitas vezes não é assim, né? Mas que para mim Uhum. desse lado da chave é o favorito para chegar na final, nitidamente. Pelo que apresentou até agora, por mais que a gente tava falando da dificuldade de gols, né? Eu acho que tem uma coisa que principalmente a Argentina não tem, que é uma zaga sólida, né? E muitas vezes você fala, mas o Brasil ataca, futebol arte, mas pode ver que a maioria das vezes é seleções que têm boas zagas que ganham, né? Igual o Brasil de 94, seleção de 2002, a gente lembra muito do ataque, mas era uma seleção sólida defensivamente. Tinha bons zagueiros, bons laterais, talvez os melhores do mundo na época. Então, assim, você tem que ter um sistema sólido, ainda mais que é uma partida só, você não pode vacilar. Hoje eu vi o Casimiro roubando uma bola ali que eu fiquei. O cara veio pra cima dele em velocidade, ele só colocou o pé assim. O Marquinhos também roubou uma do som. Então, assim, a zaga tá bem, né? Todo o sistema defensivo, né? Então, isso aí também ajuda muito. É, Antes de a gente passar para os jogos de amanhã, falar do bolão, por incrível que pareça, o Cabal realmente está se recuperando. Isso.
Eu vi que o Bolão ele tem uma questão que nos playoffs é que 5 pontos o placar certo e 2 a vitória. Então E vai ficar já mais. é. Dá para recuperar mesmo. Hein? Então o Cabal agora tá em primeiro com 45, eu também tô com 45, mas eu tô em segundo. Eu creio que talvez seja pelo artilheiro, acho que isso aí usa para desempatar, né? Então, como o Kane tem. O Não número de sei. placar certo, né? Pode ser também. Mas assim, entre aspas, a gente tá empatado em pontos, mas ele tá aparecendo em primeiro. Pode também ser pela letra do nome dele, que é J, né? Ah, tá em Mas, primeiro porque tá em mas, tá, em, primeiro. mas tá em primeiro. E O depois o negócio é. José Aldo. Ah, pode falar. Não, você ganha. É isso aí. Não, mas se terminar 45 empatado aí, é título dividido, hein? E, e o Josialdo tá em terceiro, né? Ou segundo, com 42 pontos. Tá 3 pontos atrás. Então, o Josialdo que liderou o ponto corrido, a fase de classificação toda, agora nos playoffs tá caindo, hein? Eu acho que tá igual o colombiano. Então, o time lidera trocentas fases de pontos, chega nos playoffs, tá perdendo. Aí agora tá mais difícil recuperar, porque tá faltando poucos jogos, né? A gente tem mais uma rodada dupla de oitavas, depois já é quarta, semifinal e terceiro, né? Deve dar o quê? Uns 10 jogos, talvez, né? Tem que ver aí quantos que é, mas é mais ou menos isso. Mas vamos deixar o rapaz sonhar, né? Ele já tava querendo sair do bolão, Não, mas depois que a gente já tem que deixar ficaram ele, para trás já. tem que deixar ele animar, senão depois ele se exclui o Já, usuário. já tô Pode indo pra deixar. cima no Emerson Ramos lá. Amanhã, então, né? Esse é um jogo que eu tô muito afim de ver. É Marrocos e Espanha. A Espanha tá com a odd de 1,55, Marrocos com a odd de 7 e o 2,5 tá 2,05. Bem, eu venho falando do Marrocos, né, desde antes da Copa, que é uma seleção no papel que era boa, que a gente tinha que ver, claro, como é que ia jogar, porque tinha trocado de treinador recente e o outro treinador era brigado com alguns jogadores importantes, né, entre eles o Ziyech, e que eu tinha gostado dos amistosos que eles tinham feito, foram 2 só antes da Copa, mas que no papel poderia surpreender e acabou surpreendendo, né? Agora, claro que vai pegar uma seleção que tecnicamente e no papel é muito mais forte que eles entram como azarões, claro. É difícil imaginar eles passando, mas eu acho que pode ser um jogo que a Espanha vai sofrer um pouquinho, até pela solidez defensiva do Marrocos, e o Marrocos não importa da seleção ficar com a bola. Então a Espanha que aquele jogo de muita posse, acho que o Marrocos não vai. Beleza, você quer ficar com a posse aí, fica, né? Então não vou ir te marcar. E a Espanha tem essa dificuldade de infiltrar e finalizar, né? Ela finaliza pouco pela quantidade de poste de bola que ela tem. Né? Então, muitas vezes você vê ela com 70% de poste de bola, 60 e tantos, e acaba que finaliza o mesmo tanto que o adversário. Então, vamos ver como é que vai ser. Em relação a Meteodes, não é uma odd tão ruim, até pensando que ela pode subir um pouco durante o jogo, mas eu não acho que vai dar um padrão full, né? Jogo, assim, tipo, ficar muito tempo exposto, acho que vai ter 100 momentos. Imagina a Espanha começando forte, depois, caso não ache o gol, pode vir dar uma equilibrada, depois volta, mas não vejo, por exemplo, o que o Brasil fez com a Coreia no primeiro tempo. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Claro que isso pode mudar, como a gente já falou várias vezes, é um cenário pré-live, a Coreia, eu erro o nome de seleção, hein? A Espanha faz o gol rápido, muda o jogo total, né? O Marrocos vai ter que se expor, vai ficar mais difícil. Em relação a gols, eu não vejo um jogo para tantos gols pré-live. Eu acho que isso pode mudar caso a Espanha faça um gol, ou até Marrocos, e aí a outra seleção se exponha demais. Mas, assim, imagina um jogo mais fechadinho, talvez até um under 2,5 aí durante o jogo. Não faço under, só querendo dizer que eu acho que sai talvez até menos de 3 gols. E aí, Cabal, o que você pensa? Gostou das odds? Esse jogo é complicado, né? Tipo, principalmente porque Marrocos parece que é um estilo de jogo que a Espanha tem mais dificuldade, que esses times
fechadinho, de sair em contra-ataque. Mas pela odd, assim, eu que não tô sendo bem conservador, só nesses oitavos aí, não peguei nada ainda cheio no Meteose, né? Mas acho difícil se aventurar tipo, numa correção da Espanha, assim, até porque imagina a Espanha com a bola o tempo todo ali, praticamente. E, e acaba, querendo ou não, para tentar buscar uma coisa, acaba sendo em favor da Espanha, né? Porque, querendo ou não, é mais time, apesar de ser um time com menos estrelas, assim, comparado aos outros favoritos aí da Copa. É um time que o conjunto ele dá um padrão muito bom assim de superioridade, assim, que ele marca pressão, recupera a segunda, é aquele estilo do Guardiola, né, do Barcelona. E mas assim, o grande problema para mim tá no ataque. Não sei se vai Morata, não sei se vai Ferran Torres, mas O Henrique é difícil de imaginar, né? eu sei que Dani Olmo deve estar ali, para mim é o principal do ataque ali, mas mesmo assim é uma seleção que finaliza pouco, né? Tem que ver, por isso que para encaixar esse back Espanha, a Espanha vai ter que estar mais vertical, assim, agressiva, e a marcação tem que estar, a pressão tem que estar bem encaixada e Marrocos não tem que estar acertando os contra-ataques, tem que estar devolvendo. Eu sei que uma hora vai dar um perigo ali, porque a zaga da Espanha marca alto, mas para encaixar o Marrocos não pode estar contra-atacando, né? Que é um time que a gente já viu, né? Que é muito perigoso. E também não imagino um jogo para gols, não, até pela característica das equipes. Talvez um limite, se o time estiver ali precisando de um gol. É É, isso, é um back Espanha com muito cuidados e ressalvas, ou um limite no final, assim que eu imagino para trilho. isso aí. Marrocos e Espanha em Copa foi só um jogo, né? Em 2018 ficou 2-2. É, e só uma curiosidade, né? 3 dos últimos 6 jogos da Espanha nas oitavas de final foram para prorrogação. É só uma curiosidade, acho que isso não interfere no trader, não. Mas eu acho mais importante o placar, né? 2018, a Espanha tinha uma boa seleção no papel, Marrocos, né, empatou 2-2, mostra que pode sim levar perigo, né? Não tá tão longe esse placar, né? É, antes da gente passar para Portugal, hoje até teve uma polêmica, né? Polêmica entre aspas, né? Acho que não sei se foi o Roy Keane quem que criticou lá o Brasil de ficar dançando, né? Os Foi caras ficar Roy comemorando. Keane, né? É, achou que foi desrespeitoso. Acho que é mais uma questão cultural, né? Talvez o cara que mora ali na Grã-Bretanha, ele não está acostumado realmente, né? É, é um povo mais frio, um povo mais ligado à etiqueta também, né? Todo um padrão. E talvez desconhece um pouquinho da cultura, né? Muitas vezes o brasileiro gosta de demonstrar, né? Felicidade e tal. Então, é mais uma questão de personalidade. Acho que faltou um pouquinho de senso, né? Acho que por exemplo, você vê as seleções da África muitas vezes eles chegam dançando nos estádios e tal, fazendo aquilo lá. Você pode olhar e falar, não, mas que tosco, os caras não dão nem concentrado. É cultural, né? Eles são daquele jeito, né? Acho que é mais essa questão, né? Igual você vê a Argentina, tem um lado muito emocional muito mais forte que o nosso, apesar que a gente também é emocional, mas você vê que a seleção é um povo mais voltado pro drama, né? Choro e novela, tipo novela mexicana, né? O cara sai do trágico e consegue revirar e vai. Então, assim, é mais essa questão, né? E ele acho que faltou um pouco desse conhecimento para ele, né? Mas também não critico, assim, dele ter falado, assim, porque talvez é mais ele analisou na ótica dele, né? De como ele foi criado e talvez
lá na Inglaterra, se eles fizessem isso, a imprensa talvez não gostaria, o povo não gostaria, mas eu acho que é mais uma questão cultural, né? Bem, o próximo jogo é Portugal e Suíça. É um dia, eu acho, confrontos difíceis, né? Temos os favoritos, mas acho que tanto a Espanha quanto Marrocos, contra Marrocos, e Portugal contra a Suíça, são jogos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a mercado, né? Não ir muito na camisa, esperar a leitura, porque pode também dar a zebra, né? Por enquanto não deu nenhuma, então, e tá acabando os jogos da oitava, pode se formar aí quarta só com os favoritos, mas também pode dar uma zebra. A odd de Portugal tá 1,90, a Suíça 4,50, até pensei que ia estar mais baixa essa odd, e o 2,5 tá 2,15, o mercado não tá esperando tantos gols. E aí, Cabal, deixa você começar nesse daí. Gostou das odds? O que você pensa do jogo? A odd boa para trabalhar, eu acho. Perto do justo, talvez tinha que estar um pouquinho mais parecido. Mas acho que o Portugal a gente acaba esquecendo pela bola que tem puto elenco, né? Sim, até deixa algumas peças no banco que muita gente não tem. Acho que o principal é o Rafael Leão, mas tem outras ali. E para trade, acho que aqui sim, talvez Portugal tiver mal na partida, sem criatividade. Que Portugal não é um time tão veloz assim, igual Brasil, Inglaterra, França. Esses times são muito velozes, muito físicos. Portugal talvez tá mais naquela pegada da Argentina, assim, né? Time mais experiente, mais técnico. E para trade, assim, para trabalhar o back Portugal, lei Suíça, vai ter que estar assim, a Suíça retrancando mesmo e sem mesma história do Marrocos, sem contra-ataque, né? Que a Suíça também é muito boa nesse quesito. Não explorou tanto quanto o Brasil, mas é time bom, tem peças rápidas, é um time cascudo, defensivo, então, tipo, para entrar a favor de Portugal, tem que estar só Portugal jogando e criando. Não adianta nem estar só com a posse, que eu já entrei em back Portugal aí na primeira fase, que não, só foi posse e não rolou nada. E assim, eu não duvido de ter um cenário que a Suíça ameaçando, tomando conta um pouco do jogo ali. Somente Portugal também é um time que gosta de marcar mais atrás, às vezes, e essa hora de Portugal corrigindo, dando para trabalhar um lei Portugal. Vamos ver se eu fico mais atento. E hoje deixei passar a lei Croácia, mas o lei Portugal tem margem para corrigir também. E mercado de gols também, mas vou mais para o final do jogo mesmo, se for para trabalhar. Uhum. Talvez a bola parada de Portugal, alguma coisa assim, interessante. Né? Uhum. Uma coisa que eu até comentar em relação a Marrocos e Espanha até não tem isso, porque os dois tiveram que jogar com os times titulares na última rodada. Esse jogo Portugal poupou, né, praticamente todos os seus jogadores na última rodada, que já estava classificado do grupo. Então tem uma questão física também, que a Suíça teve um jogo muito intenso contra a Sérvia, tanto fisicamente quanto necessidade de resultado, não estava garantida, quanto também de rivalidade ali geopolítica, né, questão do Chaka, do Shaqiri, que tem descendência de albaneses, né, então toda uma rivalidade ali, isso aí pode cobrar, ou talvez até a gente imaginar uma Suíça se poupando mais, questão de jogar um pouco mais retraída, esperando mais se soltar no segundo tempo. A gente tem que ver, são perspectivas. Não tem como você adivinhar isso, mas tem essa questão física aí que pode pesar. Em Copas nunca se enfrentaram, né? Vai ser a primeira vez. O último confronto foi esse ano, 6/22. A Suíça ganhou de 1-0 de Portugal pela Nations League. Lembrando sempre que essa Nations League, a gente viu que muitas vezes as seleções estão entrando
principalmente perto da Copa, entrou menos intensa, então tem que relativizar esse jogo, mas claro que é uma vitória da Suíça. E só uma curiosidade, isso não interfere no trade. Portugal não vence um jogo eliminatório em Copas desde 2006, né? E a Suíça desde 38. Então, a Suíça é um time que empata muito, né? A gente pega os resultados aí, a maioria das vezes que saíram foram perdendo por um gol de diferença, empate foi para os pênaltis. Conseguiram a proeza de sair já invicto de Copa, né? Bem, em relação ao jogo, eu achei a odd do Portugal alta pelo mercado, né? Não pelo jogo. Porque o mercado, muitas vezes, ele tá pegando alguns favoritos nessa Copa e jogando a odd bem baixa. Então, eu esperava uma odd talvez até mais baixa pelo mercado. Em relação ao confronto, eu acho um confronto difícil para meter odds. Não sei se eu entro lá em Portugal. Não imagino a Suíça dando um padrão, ela dando um padrão. Talvez o Portugal dando um padrão de dificuldade em entrar nessa defesa, né? Ele não é um time que muitas vezes é tão criativo, até pela forma que o técnico costuma escolher as peças e jogar. Então, talvez pela dificuldade de Portugal em criar jogadas de perigo, possa dar um padrão, mas eu acho que eu não estarei dentro desse lei, né? Até porque esse horário eu vou estar trabalhando ainda, primeiro tempo, então talvez não faça match odds. A Suíça, eu acho que ela vai jogar no erro, não imagino ela pressionando, a não ser que leve um gol, tentando um ataque, acho que ela vai jogar no erro de Portugal. E Portugal tem peças, né? Caso não esteja funcionando, aí no segundo tempo mexer, trocar algumas opções. Vamos ver se o técnico, enfim, consegue, né, usar bem. Eu acho que eu vou um jogo para live e, claro, né, algum momento ali de necessidade, maior pressão, principalmente em Portugal, entrar talvez buscando um gol, alguma coisa ali, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Se Portugal der um padrão bom, eu acho que eu não imagino esse padrão claro assim, vai ser bom pela odd, né? A odd está bem alta, talvez até pegar uma pequena correção, ou até eu tentar buscar o gol mesmo, estando dentro do mercado, mas eu acho bem difícil Portugal conseguir, porque ele não é um time intenso também, né? Muitas vezes é um time que, somente contra as seleções mais que tem um sistema defensivo ali com linhas mais baixas, eles têm o jogo fica lento, né? Então, talvez seja possa vir a ser um back posse, né? Nem tanto finalizações a gol, né? É isso. Acho que vai ser um dia difícil para trading. Acho que 2 jogos ali que tem suas dificuldades. Não é, por exemplo, igual a gente ter vários times bem favoritos, igual por exemplo, Brasil contra a Coreia, Argentina contra a Austrália, no pré-live, né? A Holanda contra os Estados Unidos, tanto história futebolística quanto no momento, no papel, as seleções muito acima. Então, acho que esses jogos mais parelhos, que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado também além dos contra-ataques da Suíça, né? Principalmente bola parada ali, tem bons cobradores, né? Tomar cuidado, embolou, é bem alto, um jogador forte na frente. E acho que é isso. Tentar talvez Portugal também ter oportunidade de comprar alguma falta, né? Que tiver, que seja boa ali para bater direto pro gol. Tem bons cobradores também. Bem, pessoal, então é isso. A gente acabou gravando mais tarde hoje, mas deu tudo certo. Agradecer a todos que vêm escutando aí a gente. Tentar manter o pique aí até o final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Depois a gente vai ter uma folguinha aí, né, Cabal? Acho que você falou que das oitavas para as quartas tem uns dias aí de folga. Vai ter amanhã os 2 jogos, depois só sexta-feira, às 4. Uhum, então, aí vocês vão ficar livre da gente um tempinho. Bom que a gente recarrega as energias também. Acaba que tendo essa obrigação de gravar todo dia, há um desgaste, querendo ou não, por mais que o pessoal fale, mas gravar um podcast é tão simples. É simples, mas querendo ou não, você tem que demandar tempo para você sentar ali e fazer, né? Então, assim, é igual eu vejo um pessoal falando. Quero que eu fico imaginando como é que o pessoal faz trading e conteúdo ao mesmo tempo o ano inteiro, né? É cansativo. Claro que muitos vivem só por conta do trade, né? E, entre aspas, tem mais tempo livre para fazer as outras coisas. E como a gente tem outras atividades, fica um pouco apertado.
Mas está sendo muito gratificante também gravar, né? A gente está aprendendo, acho que a gente está fazendo intensivão, né? A gente vai sair bem mais conhecedor de seleções e padrões de jogo e como as seleções jogam. Pós-Copa, sempre data FIFA não é meu favorito, não curto muito, mas acho que depois dessa Copa talvez a gente vai até gostar um pouco mais, que a gente vai, esse cara aqui na Copa tava jogando assim, essa seleção tava jogando assim, a gente fazendo um intensivão aí de seleções. Deixa eu acabar o se despedir e depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal que tá com a gente. É isso aí, tipo, tá chegando a reta final aí da Copa do Mundo. Já foi aquela loucura de jogo. Foi, às vezes eu falo, às vezes a fase de grupo aí, às vezes até é mais empolgante, né? Lógico que vai chegar no mata-mata, tem aquele jogo ou outro, mas acho que aquela. Como é que fala? Overdose de futebol é mais a fase de grupo, né? Agora vai ser um jogo ou outro mais pontual, mais tranquilo. Agora já comecei a tá com saudades das outras ligas aí, de time, mas daqui a pouco volta aquele monte, tudo, janeiro. E, tem sido bem legal gravar. É bom que eu sei que dá trabalho, sempre acaba ficando longo, né? Mas é bom que a gente está documentando, a gente conversa, reflete as entradas. Está sendo bem legal, assim. É isso aí. Então, agradecer a todos aí que vêm escutando a gente mais uma vez. Um grande abraço e fiquem com Deus.